Começa agora. Diário Econômico Original. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação: Marco Caruso. Bem-vindo ao Diário Econômico Original. Hoje é sexta-feira, dia 2/12 de 22. Os economistas tiveram bastante coisa para digerir no PIB do Brasil divulgado ontem. Além do próprio terceiro trimestre, o IBGE fez uma boa revisão para trás. Olhando para o todo, de modo geral, os números foram bons. 2021, por exemplo, foi revisto para cima, com um crescimento agora de 5% do PIB. Da mesma forma, o primeiro semestre desse ano foi melhor do que eles tinham reportado antes. E aí, mesmo que na margem o tri passado tenha sido mais fraco do que a gente projetava, no fim do dia o recado que fica é que a chance de um PIB de 3% esse ano aumentou. Dois pontos interessantes para contar para vocês olhando agora para uma janela maior de tempo, olhando para a história do PIB brasileiro. O primeiro é que a recessão que aconteceu com a Covid-19 foi a mais aguda da história, assim como a saída dela foi a mais rápida em comparação com todas as outras recessões desde os anos 80. Fruto dos programas que o governo colocou na rua, dos cortes de juros que o Banco Central fez e certamente da vacinação em massa que a gente teve no segundo momento. Além disso, só agora a gente ultrapassou finalmente o nível do PIB real que a gente tinha lá em 2013 e 2014, depois daquela recessão profunda que começou ali no final do primeiro governo da ex-presidente Dilma, por conta em especial do que eles chamavam na época de nova matriz econômica e todo aquele intervencionismo estatal que se deu na economia na época. Quase uma década depois, a gente conseguiu finalmente apagar esses erros do passado. Eu costumo dizer que, infelizmente, a economia não é como a física. Quem desafia as leis da física sofre as suas consequências imediatamente e logo deveria aprender a lição. A gravidade, por exemplo, ela é implacável. Já as consequências de se desrespeitar a ciência econômica, elas demoram. Em geral, tanto tempo que o aprendizado da sociedade acaba sendo muito mais lento. E aí as más teorias e práticas conseguem sobreviver por mais tempo. Falando agora da nossa visão por hora do PIB de 2023, a gente segue projetando um crescimento de 0,2%. De um lado, os impactos da Selic alta devem se mostrar mais potentes sobre a atividade ao longo do tempo, Selic puxando a atividade para baixo. Por outro, os projetos fiscais discutidos até o momento pelo governo eleito realimentam o consumo das famílias. Mas é preciso entender se esse aumento de gastos públicos não vai acabar gerando um certo efeito bumerangue e piorando a economia via inflação e juros ainda mais altos. Vamos ver. Em resumo, o passado do PIB está melhor do que a gente imaginava, mas a desaceleração tem ficado um pouco mais clara. Falando dos mercados, o Ibovespa e os juros voltaram a piorar depois de alguns dias de otimismo com esse vai e vem da PEC que a gente já explorou amplamente aqui. A nossa moeda, que acabou ficando no 0 a 0, parece não contar essa mesma história de piora, mas vale perceber que a cesta de moedas contra o dólar ganhou mais de 1%. Então a gente ficou no 0 a 0, mas o mundo ganhou mais de 1% contra a moeda americana. Então no relativo também foi ruim na moeda. O lado negativo do noticiário é que parece ter um maior consenso entre os partidos de que o furo no teto e nas contas públicas vai de fato acontecer. O contraponto supostamente positivo é que, junto com esse consenso, também tem crescido a ideia de reduzir o tempo do rombo de 4 para 2 anos. Eu já expliquei aqui meu ponto, mas eu digo supostamente positivo porque eu entendo que aquilo que já passou N vezes não deveria passar N mais 1. E sabe-se lá que custo em termos de outros gastos concedidos ao parlamento para passar a nova PEC que a gente vai eventualmente discutir lá em 2024, por exemplo. Ou será que daqui 2 anos o pessoal vai querer cortar um direito adquirido que é popular? Vale perceber também, por exemplo, que o orçamento secreto, amplamente criticado nas eleições, parece seguir firme e forte para o ano que vem. Falando da agenda do dia agora, certamente o grande destaque fica com o mercado de trabalho americano de novo. O consenso espera bons números, um desemprego estável ali em baixos 3,7%, uma criação líquida de vagas de fortes 200 mil postos e um salário médio crescendo 4,6% em termos anuais. Número que desacelera dos últimos números que a gente vinha vendo, mas que segue acima da média dos últimos 10, 15 anos.
Já no Brasil, mal a gente descobriu o PIB do terceiro TRI, já começa a bateria de dados de atividade do último trimestre de 2022, com a produção industrial de outubro. Vamos ver se a nossa visão de enfraquecimento dos números se sustenta nessa divulgação. Bom dia, bons negócios e sorte sempre! Você ouviu Diário Econômico Original. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.